A primeira impressão é a que fica. Bom, imagem é tudo na vida de quem quer aparecer para a rede social. E para isso, hoje, a gente trouxe uma especialista no assunto. Ela que é apresentadora, professora, multiempreendedora, mãe e um pouco mais, além de tudo isso que eu acabei de falar. Obrigado, Giza, por ter aceitado o convite para conversar conosco aqui. Obrigada, Riziera, é um prazer estar aqui, né? Porque eu acho que é importante a audiência, né? Principalmente da área da saúde, entender, internalizar essa importância da imagem, do cuidado em todas as esferas da comunicação. Ótimo, Giza. Eu confesso assim que a minha rede social começou, não foi com um empurrão, não, foi com um chute mesmo, assim, que me jogaram. E confesso a dificuldade de a gente se expor, a timidez, os desafios, como lidar com tudo isso. E você percebe o quanto você vai evoluindo no início, no meio, no fim, e daí você começa a pegar a influência de diversas pessoas, né, Giza? E hoje a ideia de te trazer aqui é também para eu aprender muita coisa. Então não acha que foi só assim que eu vou aprender muito aqui contigo também. Conta um pouquinho pra gente aqui, um pouco da tua história, um pouco da Giza, como que a Giza chegou assim a trabalhar. Eu vi o teu Instagram sobre empoderamento feminino, sobre o teu posicionamento de mercado, de imagem. Fala um pouquinho para nós dessa transição. Você que começou, a gente conversando aqui como dentista. Sim, é muito bom falar para as pessoas que eu sou cirurgiã dentista, né? Como dizem, né? A dentista nunca vai sair de mim, né? A gente só vai agregando habilidades, né? E desenvolvendo habilidades. Então, assim, eu tenho 20 anos de carreira de odontologia e chegou um momento da minha vida em que eu percebi que eu poderia desenvolver outras habilidades, como a comunicação, como a imagem. Na verdade, Rizieri, foi um resgate meu, né? Então, assim, eu tinha dificuldade de me posicionar, eu tinha dificuldade de falar não para as pessoas, do tipo, ia no restaurante, vamos supor que uma amiga minha me convidava, Giza, vamos dividir um prato, tal, e vamos dividir, eu quero comer carne, aí eu falava, ok, vamos comer carne, sendo que eu não queria comer carne. Então, eu percebi na minha vida a dificuldade. Então, assim, todas as pessoas que estão ouvindo a gente agora, ou vendo a gente agora, é difícil mesmo no início, né? Eu acho que todo mundo que foi aprender a andar de bicicleta, que foi aprender a tocar um instrumento musical, você quando foi fazer os seus primeiros atendimentos como médico, né, recém-formado, a gente sempre tem os desafios. Mas aí a gente persiste, vai caminhando, vai se cercando de pessoas que sabem mais do que a gente, vai mudando essa rede de influência, vai estudando, vai ouvindo, vai lendo, vai absorvendo experiências e começa a se jogar aos poucos. Então, eu fui fazendo essa transição porque eu fui mudando, eu fui transformando, acreditando mais em mim, o meu potencial. Então, a minha autoimagem, a visão que eu tinha de mim era deturpada. Então, quando eu comecei a me curar, foi quando eu comecei a ajudar as pessoas. Porque a gente só pode ajudar alguém quando a gente já foi desse lugar e a gente conseguiu transpor. Então, eu fui mudando aos poucos e aí fui estudando, me especializando na área de comunicação, na área de consultoria de imagem, porque a imagem, ela ajuda a gente transformar a autoimagem, a visão da gente. Então, quando a gente começa a colocar uma roupa nova, a gente muda o nosso corte de cabelo, bota uma maquiagem, né? Começa a adequar a nossa imagem externa, a gente começa a influenciar a interna. Ótimo. E eu ia fazer uma pergunta que você já respondeu. Eu ia perguntar para você a importância e você já falou tudo. Porque um dos tópicos que eu coloquei para a gente poder bater papo é o autoconhecimento. Sim. A gestão da imagem sua e o autoconhecimento. E daí vem com coerência, né? Eu acho que você falar e expor aquilo que você acredita de uma forma muito transparente, como que você consegue fazendo isso? Como que você consegue fazer isso? É quando você coloca aquilo que você é. Difícil é você sustentar, e a gente vê isso o tempo todo na rede social, Sim. Você sustentar aquilo que você não é, mas que você aparenta ser por muito tempo. São as máscaras, né, Isiele? Então, isso não é sustentável a longo prazo.
É como se você todo dia tivesse que colocar uma máscara para ir trabalhar, para falar, para se conectar com as pessoas, até com as pessoas ao seu redor, seus filhos, sua esposa, seu marido, né? Então fica uma blindagem, uma máscara que não é real. Isso acaba se transformando em doenças emocionais, em doenças psicológicas e depois se transformando em doenças físicas, né? Então eu acho que o desafiador é tirar essas camadas e resgatar a identidade de cada um. Que bacana. E como que você enxerga hoje, Giza, no teu dia a dia, você que é mentora, consultora de gestão de imagem, o conflito entre gestão de imagem e o estereótipo? Sabe, a sociedade às vezes te julga, te posiciona de uma maneira e às vezes talvez não seja aquilo que você esteja querendo passar, mas você já foi rotulado como aquilo. Né? Como que você enxerga hoje de desafio nisso? É bem desafiador, né? Imagina assim, uma pessoa que já construiu uma imagem. Agora eu não estou lembrando o nome da moça, esqueci agora o nome dela, mas ela é uma influencer e ela começou fazendo doces, e ela era altamente bem sucedida fazendo doces. Mas a alma dela gritava por moda, por estilo, ela queria ter uma grife, uma marca com o que ela gostava e tal. E aí um dia, ela comunicou para a audiência dela que aquela seria a última vez que ela faria um prato de doce e tal. E que a partir daquele momento ela ia fazer o que a alma dela queria. E esse vídeo de transição foi tão sincero, foi tão verdadeiro, que as pessoas gostam de verdade. Lógico que sempre vão ter aqueles que vão julgar a gente. E tudo bem, faz parte do game, né? Tem gente que vai gostar da maneira de como você fala, tem gente que não vai gostar. Geralmente quem não gosta é quem não faz. Né? Isso mesmo, você observa o tempo todo. Os mais críticos, daí você vai dar uma olhada, ela fala, não cria nada. Não cria nada, não faz nada, não ousa, né? Não bota a cara. Porque olha, eu vou te dizer, a gente precisa entender que o bem precisa se levantar. Os maus têm planejamentos a longo prazo. Quem é do bem, às vezes fica retraído, não fala. Então, a gente que está escolhendo servir as pessoas, porque isso é um serviço, né? Isso é um transbordo. E quanto mais a gente transborda, mais a nossa alma fica feliz, mais a gente fica saudável, mais flui o dinheiro, né? Então, não tenham medo de se reposicionar. É lógico que precisa ter uma estratégia, né? Precisa ter consistência, precisa ter coerência, precisa fazer um planejamento para mudar essa imagem. Mas eu vou dizer que com o passar do tempo, isso vai ficar mais leve, porque você vai ser quem você é e vai ser mais sustentável a longo prazo. E vem aquele bordão que você é seu marketing, né? Sim. E qual a importância de você definir bem o teu briefing ali, a hora, tipo, vamos fazer um resumo do que eu quero ser. Isso é o primeiro passo, na tua opinião, assim, a gente fala lá de expressão facial, expressão corporal, vestimenta, mas se você tivesse que dar o primeiro passo hoje, gasta tempo planejando para ver o que você quer ser, buscar valores. Eu sempre falo assim, valores não são negociáveis. Sim. O resto a gente consegue tentar avaliar, sair um pouquinho da zona de conforto aqui e tal, mas se o teu valor pessoal estiver no topo ou abaixo, a gente consegue moldar, desde que não seja fora daquilo que você é, né? E você acha, na tua opinião, briefing seria um primeiro passo? Ou tem coisas antes disso? Não, eu acho assim, qual é o seu sonho? Como você quer ter o seu estilo de vida? Por exemplo, eu sempre, toda vez que eu vou em algumas entrevistas, eu falo que eu abro exceções para eu sair nas manhãs. Por quê? Porque as manhãs são dos meus filhos. Isso é uma prioridade para mim. Então, quando eu escolho isso, eu escolho montar a minha vida em volta da vida deles, né? Então, isso é um estilo de vida, isso é uma escolha, isso é um planejamento. Para eu executar esse planejamento, vão ter coisas que eu vou precisar abdicar. E qual é o meu sonho? Como eu quero viver? Né? O que eu quero comunicar para o mundo? De que forma eu quero transbordar os meus talentos e criar dinheiro com ele? Quais são as estratégias? Tá?
Eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um fisioterapeuta, eu quero entrar para o mundo do marketing digital, ou eu quero vender produtos, ou eu quero fazer um Instagram e divulgar conteúdo e vender espaço nesse conteúdo. Como eu quero viver tudo isso? Uma vez, eu vou te contar, eu sempre quando entrando nesse mundo de moda, de estilo, eu falei assim, nossa, eu quero montar uma grife com bolsas de pirarucu. Aí eu peguei, contratei uma mentoria e falei assim, olha, explica para mim o que eu tenho que fazer para abrir uma fábrica, para eu fazer o design, tararara. E aí eu fiquei um mês estudando com ela. Quando eu estava lá no final da mentoria, eu decidi que eu não queria mais aquilo. Por quê? Porque eu tive clareza de como ia ser a minha rotina de vida. Então eu ia ter que gastar muita energia para ter um resultado a muito, 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 muito longo prazo. E o estilo de vida daquilo ali não era o que eu queria. Então, a minha estratégia inicial era que eu queria ter uma grife de bolsas. Mas eu fui tendo a sabedoria, fui me aprofundando e às vezes aquilo ali não é. Então, assim, quando a gente vai montar a nossa estratégia de imagem, primeiro é identificar o ponto, o estado atual. Quem eu sou hoje, o que eu quero e como que eu estou vivendo a minha vida. Ah, eu quero ter uma rotina X. Ok, eu quero ter de tempo X com a minha família. Eu quero ter isso de dinheiro. Ah, eu quero transbordar desta forma. Aí sim, você vai fazer o seu plano estratégico. O que eu vou te dizer? Planos são feitos para serem jogados fora. A gente tem que ter desapego a plano. Por quê? Porque no meio do caminho as coisas vão se modificando. Então, por exemplo, se você me dissesse que em 2015 eu teria um programa de televisão, eu ia rir da tua cara. Você nunca teve no meu plano, né? Porque eu nunca planejei ter um programa de televisão. Se você dissesse, Giza, você vai estar na rádio. Giza, eu falei, você tá louco? Isso não estava nos meus planos. Mas, o que eu vejo? Ah, você sempre pensou na estratégia de todos os passos que iam acontecer? Não. Mas, o que eu fiz? Eu fazia bem feito aquilo que eu estava fazendo naquele momento. Então, se eu sou uma professora, eu vou ser a melhor professora. Eu vou fazer o melhor daquilo que eu estou fazendo. E aí as coisas vão começando a se moldar. Parece assim, ó, que você dá um passo e o universo dá mais um para você, entendeu? Então parece assim que o destino ele vai se moldando. E estrategicamente, para quem está começando agora, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou direcionar a minha estratégia, faça bem feito o que você está fazendo agora. Né? Então, se vista bem, sabe? Se ame, se cuide, comece a cuidar da sua alimentação, né? Da sua vida, atividade física, do seu mental, do seu emocional. Isso já é o início de uma estratégia. Porque eu posso chegar aqui com uma pessoa e dizer assim, eu quero fazer isso, mas pode ser que não seja possível se enquadrar agora nesse momento da vida da pessoa. Então tem que ser devagar, senão estafa. Senão você vai ter um piripaque. Aí vai ter que todo mundo ir lá contigo. É verdade. Isso assim, é fundamental. Assim, o grau de consciência com relação ao teu limite faz uma diferença gigantesca. Até na hora de você dizer não. Eu falo assim, você é o pilar mais importante da tua vida. Se você está mal, você não sustenta a casa, você não sustenta a família e muito menos trabalho. As pessoas tendem a ter fugas quando estão desequilibradas e fogem para trabalho, para dinheiro, enfim, para várias coisas. E esquecem de falar assim, calma, respira, vamos ver tudo que está aí disponível para a gente, o que a gente... E escolha, é abdicar, né? Tipo, umas 2 semanas eu fiz algumas escolhas. Peguei uma sexta-feira, parado no trânsito, eu falei, não, vou ter que dizer não para isso, para isso, para isso. Vão ficar um pouco chateados comigo, mas... eu preciso ser a pessoa mais importante da minha vida, porque minha família precisa de mim, Perfeito. Meus filhos precisam de mim, eu preciso de mim também, preciso ter aquele meu tempo. Então, o desafio, né, Giza, no mundo que você busca agradar todo mundo, se desagradando, é uma luta. Né? Outro dia eu recebi um convite para dar aula numa pós-graduação, e aí o valor ia ser um valor assim, muito bom. E aí eu fiquei com aquilo, a minha alma disse assim, não aceita porque não tem nada a ver isso agora, nesse momento da tua vida. Mas aí a mente diz, poxa, mas aí eu posso criar um network, isso pode estar abrindo uma porta para mim, isso pode... E aí fui para terapia, né? Falei assim,
tô me sentindo angustiada, fui chamada para fazer isso e tal, mas não tô me sentindo segura para fazer, vou ter que gastar muita energia para desenvolver todo esse projeto. E outra coisa, deixa eu te dizer, falando para terapeuta, eu vou ter que ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, à noite, de 7 da noite às 9h30 da noite, dando aula. Aí ela mandou eu fazer uma lista de prós e contras, né? E aí eu consegui visualizar que o meu desafio ali naquele momento era dizer não para o outro. Eu não queria desagradar porque era uma amiga minha. Mas aí quando eu compreendi que era o sim para mim, sabe o que aconteceu, Risieri? Na semana seguinte, eu consegui 2 contratos que superaram o dinheiro daquele contrato. Ai, impressionante. Mas por que acontece isso? Porque eu disse sim para mim. Então, a gente precisa dizer sim para a gente, né? E eu sempre falo assim para as pessoas que eu dou a mentoria, procurem estudar e criar rendas passivas. Quanto mais renda passiva a gente tem, mais a gente fica leve para trabalhar e desenvolver os nossos talentos em paz. Liberdade. Liberdade. Você não ganha dinheiro, você ganha liberdade. Exatamente. Tem um livro que para mim eu sou um cara com problemas trabalháveis de autoestima. Uhum. E um livro que para mim foi muito bacana foi o Não Positivo. A gente entender que tem horas que aquilo não é para você. Às vezes é para outro. Bom, maravilhoso o projeto, cara. Só que neste momento, talvez no outro, enfim, cara, vamos na terça, podemos ser na quinta. Tipo, você não disse não, mas já deu alternativa. Então, ele te dá ferramentas, assim. Eu falei, eu adoro as ferramentas, né? Eu sou um cara de gestão, então ferramentas é meu nome. Eu falei, tipo o cinto do Batman, assim, sabe? Um monte de ferramentas. E são livros que acrescentam muito para a tua família, para você. Porque hoje eu levo minha métrica de valor, o tempo, não o dinheiro. Sim, então eu estou vendendo quantas horas do meu dia para estar lá, para fazer isso, qual que é o objetivo de tudo isso. Porque no fundo, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 4, um de 7, não volta. O tempo não volta. E eles crescem. Um dia desse eu olhei o meu filho questionando coisas, falei, cara, 7 anos já está questionando. Já não está assim, não está aceitando passivamente. Falei, que legal, maturidade sendo construída. E eu falei assim, meu filho questiona. Eu falei, que bom, está evoluindo. Lógico. Está evoluindo. Lógico, imagina, né? Eu não sei se é o teu caso, mas eu vim de uma mãe muito repressora. Então, essa repressão, ela me tolhiu muito a palavra, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, para tu teres uma ideia, em 2017, eu fiz um treinamento que se chamava Oratória Kids. Esse curso, Risieri, eu fiz só para ensinar os meus filhos a se comunicarem, a falarem dos sentimentos dele, a terem criatividade, a aprender a dizer não. Então, eu fiz um curso, eu me lembro que tinham 34 crianças. E esse treinamento que eu fiz só para eles destravarem aquilo que eu era travada, né? Então, quando a gente vê as crianças, né, por exemplo, seu filho questionando, fazendo perguntas, isso é maravilhoso. Por que acontece quando era pequena? Para, menina, de fazer pergunta, tá falando demais. Aí vai cortando, vai podando, né? Vai deixando aquela criança muito pequena. E o que a gente vê hoje em dia é que a criatividade, né, essa vontade de viver, ela tem que ser estimulada desde criança. E o medo é a principal ferramenta que torna a criatividade. Né? O medo do erro, a criatividade vai embora. Nossa, é terrível, muito. Gisa, agora a pergunta que eu comecei. A primeira impressão é a que fica mesmo? Sim. Isso é meio cruel, né? É bem cruel isso, mas provavelmente quando eu entrei aqui você fez um julgamento, né? Você olhou para minha roupa, olhou para o meu cabelo, olhou, né? Você fez um julgamento. Isso é inerente do ser humano. A nossa mente é assim, desde a época das cavernas. Quando você via uma tribo, uns homens se aproximando, né, diferentes, aí você olhava para a vestimenta daquelas pessoas que estavam chegando, aí você via um colar cheio de dentes. Ai, meu Deus, eles vão nos exterminar. Esses caras são poderosos. Eles vão matar a gente, vão roubar a nossa comida, vão... Então, isso já faz parte da nossa mente. Então, o que a gente precisa fazer? Se apropriar disso. Não fingir que isso não existe, né? Eu tenho um cliente que ele veio me procurar porque ele é um cliente que cresceu muito e começou a andar em meios que ele não andava antes.
E aí um dia ele foi para uma reunião. E aí quando ele chegou nesse lugar da reunião, a pessoa chamou ele para entrar, e quando ele entrou, a pessoa que ele ia conversar disse assim para ele: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não converso com funcionários, eu quero o dono da empresa aqui dentro para a reunião. Eu combinei com o dono da empresa, não combinei com o funcionário. Olha a situação. Caramba. E ele era o dono da empresa. E aí ele abaixou a cabeça, humildemente, mas eu sou o dono da empresa. Aí ele veio me procurar. Por quê? Porque a comunicação externa, com a postura, com a fala, com o corpo de cabelo, com o corte de cabelo, como ele gesticulava, como ele andava, como ele entrou dentro. Ele podia até estar com a roupa mais simples. Mas a comunicação corporal dele, porque provavelmente isso influencia diretamente no posicionamento dele, inconscientemente. E aí ele já entrou menor. Como ele entrou menor e a roupa não estava, a primeira impressão foi negativa, aí o que o cara fez? Eu não quero conversar com você, eu quero conversar com o dono da empresa. Então gerou um constrangimento enorme, uma situação terrível, né? Quebrou um vínculo ali. Então, assim, vamos ter cuidado com o que a gente está comunicando para as pessoas e que não seja condizente com a nossa capacidade. Então, tem que ter coerência. Então, se você é uma pessoa competente, se você é muito boa naquilo que você está fazendo e você não está comunicando isso através da sua roupa, vamos alinhar, porque aí você vai decolar. Isso não tem nada a ver com roupas caras, né? As pessoas às vezes compram uma gravata típica, no caso do homem, uma roupa, um cinto, uma fivela com aquela letra daquele tamanho e tal. Né? Isso não tem a ver com isso. Não tem a ver. Eu sempre falo, né? A gente tem que ter cuidado com as ranhuras de imagem. O que é as ranhuras de imagem? É assim, ó. O homem, se ele usa barba, tem que estar bem cortada, tem que estar limpa, tem que estar alinhada. O cabelo cortado, a unha tem que estar limpa, né? Cortei o cabelo ontem para fazer com você. Eu falei, não, vou com a Giza de imagem, não vou com aquele cabelo todo detonado. Né? Então, assim, são os cuidados mínimos de beleza, né? De autocuidado. Eu não chamo assim, você quer que as pessoas sejam vaidosas e que fiquem... Não, gente, eu não sou... Eu acho que a gente tem que ter o cuidado mínimo de beleza, porque a gente vive numa sociedade. Então, por exemplo, eu que sou dentista, eu me lembro que a gente tinha um grande desafio com o mau hálito. Né? Então, às vezes, as pessoas não sabem que 70% do mau hálito, às vezes, é só por falta de escovação da língua. Outros problemas podem existir, mas 70% dos problemas é só você escovar a língua. Foca nos 70%, deixa os 30% para outra coisa. Vai investigar depois, né? Então, às vezes, você está num ambiente, está com mau hálito, isso detona a tua imagem. Né? Então, assim, são coisas que a gente acha que é óbvio para as pessoas, mas às vezes não é. Eu estava até conversando quando eu cheguei, falando de reuniões corporativas, né? Quando a gente vai numa reunião corporativa, a gente precisa que o dono da reunião indique os nossos lugares. Por quê? Porque existe uma estratégia de imagem e de lugar correto para sentar para que flua os negócios. Então, você precisa estar atento a esses detalhes. Então, a imagem, ela é a primeira impressão que fica, e você pode não ter a segunda chance. Porque a pessoa, se te detonou ali, se achou que você não é competente... Te demitiu já da lista dela. As pessoas de RH, eles falam que, infelizmente, eles fazem essa seleção. Então, se você vai para uma empresa... Inclusive, quem está aqui procurando um estágio, né? Ou no hospital, né? A gente não sabe quem são as pessoas que vão assistir a gente. Ou se você está procurando um estágio, ou um trabalho numa empresa, ou você quer subir de cargo, né? Veja como que as pessoas se comportam, né? Como elas se vestem. Se a própria empresa não tem um código de vestir. Porque às vezes tem. Né? Então, dá uma pesquisada, vê como é que são as pessoas que trabalham, como elas se vestem, como elas se comportam. Porque você, usando essas roupas e as cores, você tem uma chance muito maior de conseguir aquela vaga. Ótimo. E hoje, com tanta rede social, onde assim, o Instagram é basicamente sucesso, felicidade, baixo grau de frustração e tristeza, você... é possível separar a imagem profissional de imagem pessoal ou uma compõe a outra? É importante, se fala tanto de humanização, de você dar pinceladas do teu dia a dia, a coerência, né, a visão da tua imagem, ela também tem que ser transposta para dentro da tua casa. Eu visto um personagem
ali no meu dia a dia, mas quando eu chego em casa eu sou eu. Existe certo e errado nisso? Uma coisa completa a outra? Ou às vezes trabalhando muito em imagem profissional acaba mudando naturalmente a tua imagem pessoal também? Na verdade, assim, eu acho que tudo é bom senso e equilíbrio e o que você quer comunicar, né? Se você quer comunicar para a tua audiência que você é um humano, né? Que você é um ser humano, que você tem uma família, que você viaja de férias, que você tem desafios pessoais, né? Se você tem uma intenção de mostrar isso, né? Eu acho, na minha opinião, que precisa ter esse equilíbrio. Até porque tudo é misturado, tudo junto misturado. Hoje as empresas, quando vão contratar, elas vão ver as redes sociais dos candidatos. Então, se ela observa que o cara tá de segunda a segunda na night, ela não vai contratar aquele cara, porque ela vai perceber que os hábitos daquela pessoa não vão estar em coerência com os valores da empresa. Eu não estou dizendo que não é para sair, que não é para beber. Outro dia até me perguntaram, Giza, como é que é a história de postar, né, com bebida, né? Eu falo assim, olha, gente, tudo é bom senso. Se você está numa confraternização com os amigos, aí você vai, né, tá confraternizando, vai lá, brinda, tem um brinde, tem uma narrativa, né, que você está incluindo aquilo ali, tá ótimo, mas não dá que você postar todos os dias que você está com um copo de cerveja na mão. Por quê? Porque isso vai mostrar que você tem um desequilíbrio na sua vida, né? Uma vez eu fui fazer um podcast com uma nutricionista e veio uma pessoa dizendo que você falou numa outra entrevista que as médicas não poderiam usar unhas muito grandes, anéis e tal. Eu falo, não, gente, deixa eu explicar para vocês. A biossegurança, né, se a pessoa é uma médica, vai atender crianças ou vai atender idosos, né, se ela colocar muitas bijuterias, muitos anéis, né, as crianças fazem movimentos bruscos, né? Então, a criança pode até se machucar com aquilo. Né? Se for aquelas unhas postiças enormes, né? Como que ela vai segurar, pegar a pele de um idoso? Então, existem algumas especialidades que fica difícil, inclusive quando a gente entra dentro do centro cirúrgico, a gente tem que tirar todos, porque ali é foco de infecção cruzado. Então, a gente precisa entender e ter esse bom senso, né? Mas, na minha opinião, a gente precisa colocar umas pitadas, porque você é humano, você tem uma família, você tem desafios. E é bom, se a gente está entrando dentro da vida das pessoas, mostrar que existe um equilíbrio, que você não é só trabalho, entendeu? Não, e eu vejo... eu tenho bastante dificuldade. Para mim, tudo que eu faço na rede social é sair da zona de conforto. Como eu disse, sou um cara tímido. Às vezes as pessoas veem conteúdo e falam, é impossível ser tímido. Pô, trabalho bastante isso. Mas eu tento ter uma coerência naquilo que eu falo. Para mim é fácil falar sobre mudança de estilo de vida, porque eu mudei meu estilo de vida. Perfeito. Quando você fala daquilo que você vive, você fala todo dia com muita facilidade. E eu tento incentivar porque eu enxerguei a mudança em mim, e se eu conseguir arrastar mais uma pessoa de todo mundo que vê, pô, já cumpri a missão. Perfeito. Pronto. Né? Então, acaba ficando um pouco mais fácil quando você alinha tudo. Né? Você não tem que fingir aquilo que você não é. Eu não tenho 100% da minha alimentação regular, mas 80% é. Ou seja, você precisa mudar 100%? Não, faz uns 70%. Tá tudo errado, faz 50%. Melhorou, vai para 60%. As mudanças elas não precisam ser radicais, senão se torna um sofrimento. Mas a adaptação a uma melhora, seja da imagem, do teu hábito, e tudo acaba compondo, né? Como você Sim. disse, acho que faz toda a diferença. E me fala uma coisa, quando você fala de imagem pessoal, a imagem pessoal que as pessoas automaticamente dizem, vou mostrar ser uma pessoa de sucesso, né? Porque só tem isso, né? A gente brinca no Instagram, nunca vi um fracasso no Instagram, é só sucesso. As pessoas não fazem nada, mas domingo vão lá na Ponta Negra, domingo também é dia de fazer a caminhada, tal, posta, né? Se não posta, não dá resultado, né? Sim. Tá pago. Então, brincadeiras à parte, vale a pena tudo por uma imagem pessoal? A minha opinião é que não, né? A minha opinião, mas é aquilo que eu falei, né? Cada um segue seu sonho e segue aquilo que acredita, né? Eu acho que as mídias sociais, elas estão chegando a um ponto
em que a gente viu assim vários artistas em depressão, o Whindersson Nunes, a própria Luísa Sonza, a própria Anitta. A gente vê várias pessoas que estão no auge das suas carreiras, mas se sentindo vazia de tanto que busca uma coisa que não sabe para quê. Então, assim, o que você quer realmente da sua vida, né? Aí a gente volta de novo para o autoconhecimento. Para que eu vou ficar mostrando uma coisa que é irreal? Aí você vê lá uma vida perfeita, aí o carro é alugado, a casa é alugada, né? O dinheiro que ele posta, ele fez uma permuta, e aí ele vai trabalhar pra caramba para pagar aquela permuta daquele jantar, daquele lugar. Então, para quê? Né? Não é melhor você mostrar como você está agora e mostrar as estratégias que você está fazendo para sair desse estado atual e encaminhar para o lugar desejado? Então, assim, isso não é sustentável, vai adoecer, fato. Vai entrar em depressão em algum momento. Por quê? Porque cansa. Tu já pensou você toda hora tem que ficar postando coisas, né? Então, eu acho que a gente tem momento que não deve postar nada. Ficar off. Por quê? Porque se você tá o tempo inteiro ali, cadê a atenção para a esposa? Cadê a atenção para o filho? Cadê o foco naquele momento? Então, eu acho que tudo é equilíbrio. Você não precisa viver 24 horas nas redes sociais. Eu sou contra. Eu não posto. Eu tenho uma estratégia de postagem, eu tenho pessoas que me ajudam, eu gravo, mas tem momentos que eu nem pego no celular. Perfeito. Eu vejo assim, existe uma maneira com que você acha que as pessoas te veem e como as pessoas realmente te veem. Né? Você percebe isso? Completamente. Quando eu faço a minha consultoria, uma das perguntas é essa: como você se vê, como você acha que as pessoas estão vendo você, como você realmente é. Né? Porque tem uma diferença brutal. Né? Às vezes, eu atendi agora recentemente uma moça, e na consultoria ela disse assim: eu te contratei porque eu olhei as suas fotos e eu vi que você passava uma força muito grande nessas imagens. E aí eu falei para ela assim, ó, realmente, naquele momento ali, eu passei essa força, mas eu não sou o tempo inteiro assim. Né? Eu passei porque eu estou me tornando essa pessoa. Mas é como a gente faz um eletrocardiograma, né, doutor? Ele sobe, ele desce, sobe, baixa. Isso é vida. E assim, eu não vou estar o tempo inteiro me sentindo poderosa. E eu preciso avisar para quem eu estou fazendo a consultoria que ela também não vai se sentir sempre e que está tudo bem. E que está tudo bem se naquele dia ela não está afim de se maquiar, ela não está afim de se arrumar, ela está afim de ficar do jeito que ela veio ao mundo. Então eu acho que a gente não pode ser prisioneira, mas a gente precisa ter intencionalidade. Se eu vou vir fazer uma gravação de podcast com você, eu tenho que honrar esse momento. Então eu tenho que dar o meu melhor. Então eu vou vir arrumada, eu vim cheirosa, eu vou vir com a minha melhor performance aqui. Por quê? Porque eu vou transbordar naquilo que eu sei. Então eu tenho intencionalidade, mas tem dia que você não vai me encontrar montada. E tá tudo bem. Né? Então eu acho que é o equilíbrio de tudo isso, né? Mas é lógico que se eu tenho uma intenção de marcar minha presença e de me tornar uma pessoa inesquecível ou me tornar a pessoa mais interessante dentro do ambiente, eu tenho que ser estratégica. E é isso que eu ensino para os meus clientes. Você precisa ser estratégica na sua imagem, na sua postura, na sua comunicação, para você atingir os seus objetivos, mas não perder sua essência. Ajuda muito no teu posicionamento, então, né, Giza? Você trabalha com isso. E eu falo isso, quando eu falo, gente, olha, hoje eu tava com uma preguiça, aí eu coloquei até um filtro aqui para vocês não verem a minha cara que eu tava, mas eu acho que tem que ser verdadeira, sabe? Tem que postar às vezes sem filtro, né? Porque não é o mundo real, não é aquilo. Então as pessoas ficam achando que eu fico o tempo inteiro montada daquele jeito, mas não é real. Aquilo é uma estratégia de imagem, eu utilizo aquilo, eu tô na maior parte do tempo, se eu vou no supermercado, eu vou arrumada. Mas às vezes eu não vou com toda a maquiagem que eu poderia ir, porque às vezes eu não tô afim.
Então, às vezes eu passo só um filtro solar, um batom e um rímel e vou, mas vou bem composta, vou arrumada. Por quê? Porque a minha imagem, ela precisa estar estável e ela precisa estar em congruência em todos os momentos da minha vida. Então, se eu vou no supermercado, se eu vou numa farmácia, se eu vou buscar meus filhos na escola, precisa ter uma congruência, porque a pessoa já cria uma imagem. Poxa, eu vou encontrar a Giza, ela vai estar super arrumada, ela vai estar toda chique, mas eu posso estar elegante de tênis. Então, as pessoas podem começar a entender que elegância, ela está mais na atitude e na harmonia do que, certamente, com uma roupa cara, entendeu? Entendi. E o que você vê hoje, assim, com relação a essa obsessão que tem por aparência? Tipo, é completamente diferente. As pessoas confundem gestão de imagem, imagem pessoal, com obsessão por aparência, né? Como você lida hoje, dentro da tua mentoria, da tua consultoria, conselhos para as pessoas aqui? Na verdade, é assim, voltar, parar, dar uma parada e voltar para dentro, né? Porque não vai atingir nunca a perfeição. É impossível, né? Se a pessoa está viciada nisso, ela precisa ter uma ajuda profissional, né? Porque houve uma distorção de imagem a tal ponto de que ela busca a perfeição a todo custo. Ela quer estar... não pode ter uma celulite, não pode ter... Tem que ter a barriga trincada, e aí ela vive a rotina dela em busca da beleza, em busca da perfeição. Aí vai para academia, aí come saudável, aí faz procedimentos estéticos, aí vai para o cirurgião plástico, e aí vive esse ciclo e não vive mais nada. Aí não vai poder conviver, não vai poder ir... não vou para esse evento porque vai ter isso, vai ter aquilo. Aí para de viver, porque está no foco. A não ser que você seja igual aquela moça que é a Graciane, a mulher daquele cantor, que ela vive daquilo. Aí ela vende produtos, aí é estilo de vida dela. Faz parte do trabalho, né? Aí tudo bem, aí o estilo de vida é aquele, ela vive daquilo, ela ama fazer aquilo e aí ela vive daquilo. É o famoso trabalhazer, né? Exatamente. Ela aí já está tudo bem. Ou seja, daí ela tem até coerência, né? Mas ela não está vivendo um padrão fora ali, é a coerência do que ela faz. Ela vive aquilo, ela compartilha. É cansativo, né? É cansativo demais. Já pensou? A pessoa está o tempo inteiro pensando, porque se eu for comer esse negócio aqui, eu vou engordar tanto. É aquilo que tu falaste. Do 100, 70, 80% do tempo focado nos seus objetivos, né? Então, essa distorção de autoimagem está muito grande. Muito, muito. E o que as mídias sociais fizeram? Aumentaram com essas distorções. Porque a pessoa olha lá no Instagram, vê a mulher viajando, vê a mulher postando roupas lindas, aí contrata o modelo, porque nem sempre é namorado dela, tá, gata? Aí contrata o modelo top, aí vê lá, pô, o cara lindo, rico, milionário, me leva lá para Ilhas Maldivas, né? E aí leva para Dubai, fotona, mas mal sabe que é tudo emprestado, é tudo permuta. A mulher não ficou naquele hotel que ela tirou foto, né? Tá no perrengue devendo Deus e o mundo. Então, assim, as pessoas, o que eu digo assim, acalme, procure saber se aquela pessoa que tu tá seguindo, se aquilo é real ou é imaginário. E pare de se comparar. Pare de se comparar, que a comparação, ela só leva à autodestruição, porque cada um tá no nível, né? Você ter referência é uma coisa, mas usa a sua régua, né? Lógico, óbvio. Eu tenho várias pessoas, por exemplo, eu amo a Constança Pascolato. Para mim, ela é um ícone de... Ela tem um humor ácido, ela é uma mulher inteligente, né? Ela tá sempre super bem vestida, mas ela tem conteúdo. Ela mostra a vida dela, ela mostra como ela lida com as filhas dela, com conflitos. Então, ela é uma pessoa da moda, traz autoridade para aquilo que ela comunica, mas, ao mesmo tempo, ela é quem ela é, com a personalidade dela. Então, eu acho que a gente precisa resgatar a nossa identidade, porque a nossa identidade é divina. Cada uma tem uma, né? Por isso não é à toa que a gente tem uma impressão digital. Cada um de nós somos únicos. Por mais que tenha um padrão de beleza, todo mundo tem que ter silicone, todo mundo tem que ter mega reto, todo mundo... Mas tudo bem, aquilo vai te fazer feliz? Eu não estou dizendo que eu sou contra a cirurgia plástica, inclusive que eu já fiz. Então, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, porque senão a linha é muito tênue. Senão você vai viver em função disso, vai deixar passar a vida, não vai ver os filhos crescerem, porque você está focada na beleza.
Perfeito. Giza, se tivesse que dar dica de um livro assim sobre imagem pessoal, para quem assim não conhece nada, queria saber um pouquinho mais, começar a entender a importância da imagem. Glorinha Calil. Glória Calil tem vários livros e ela fala muito sobre essa elegância da simplicidade. E para os homens, Alexandre Taleb, que inclusive eu acho que você estava um dia da entrevista. Não sei se você lembra que era eu que estava entrevistando ele. É verdade. Né? Olha só. Lembra do desfile da Vogue? Lembro, sim. Então, eu que era apresentadora lá. Olha, que legal. Então, eu adoro o Alexandre Taleb, eu acho que ele traz essa elegância, fala muito bem. Então, assim, os homens, eles precisam também encontrar a identidade deles com aquilo que traz mais autoconfiança para eles, né? E a roupa, ela ajuda muito, né? Mas é aquilo que eu te falei, que a gente estava conversando, não é a roupa mais cara, é a harmonia. É a harmonia das cores, a harmonia com o seu estilo, é a harmonia com o que você quer comunicar. Eu quero comunicar elegância, mas ao mesmo tempo eu quero comunicar acessibilidade, que as pessoas... Porque às vezes a pessoa está tão, que a pessoa tem medo até de chegar e conversar contigo, ou te fazer uma pergunta, ou se conectar com você. Então, existe ferramentas através do vestir que faz com que as pessoas também se aproximem de você, né? O seu sorriso, o tecido, o caimento da sua roupa, como você anda, como está seu cabelo, como você gesticula. Então, esse conjunto todo, junto com a roupa, faz com que as pessoas se afastem ou se aproximem de você. Ótimo. Giza, queria te pedir aqui para a audiência, 3 dicas de ouro aí para quem está começando a enxergar no seu universo a importância da imagem pessoal. Tá, vamos lá. Primeiro, para quem fala em mídias sociais, tá? Nunca usar roupa estampada. Sempre usar cores básicas e lisas. Se você vai fazer vídeo de podcast, se você vai gravar um vídeo, roupas lisas. Por quê? A roupa estampada, ela atrapalha a sua comunicação. Chama mais atenção para a estampa do que para a fala, tá? Então, essa é a primeira dica. A outra dica que eu posso dizer é, se você vai para uma entrevista de emprego, ou você quer um novo posicionamento, você não sabe qual a roupa que você vai usar para aquele momento, a primeira coisa é, escolha uma roupa do seu tamanho, nem grande demais, nem pequena demais. E a roupa passada, limpa e cheirosa. Então, a primeira coisa é a roupa passada, limpa e cheirosa. E a terceira dica que eu posso dizer é coloque um sorriso. Porque não é a roupa mais cara, e sim a harmonia das cores. Não use, além do seu sorriso que você vai usar, não use roupas com alto contraste, ou seja, roupas que vão passar a sensação de, o pretinho básico. O pretinho é maravilhoso, mas se você não colocar cores que quebrem um pouco esse preto, sabe segurança de loja, né? Ou de restaurante, que a gente vê eles com o braço cruzado, né? Assim, todo de preto. Então, o preto, ele traz esse afastamento e, ao mesmo tempo, traz autoridade. Então, se você quer trazer autoridade no seu vestir, escolha tonalidades no azul. O azul marinho, azul claro. Eles vão trazer essa mesma autoridade, mas não vão trazer o afastamento. E aí você pode quebrar com uma gravata, as mulheres podem quebrar com a maquiagem ou com acessórios. Então, não usem preto para todas as ocasiões, tá? O preto nem sempre é a melhor escolha. Perfeito. Giza, gratidão imensa. Acho que quem tiver oportunidade de ouvir ou assistir esse podcast aqui, vai crescer demais. E o objetivo desse canal é isso, é compartilhar conhecimento para crescimento pessoal. A gente tem um lema na capa do canal que é o Vamos Crescer Juntos. Olha aí, top. E queria te agradecer demais por esse momento. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui com você, né, contribuindo para essa audiência linda aí, que o negócio é todo mundo crescer junto, todo mundo se ajudar, para que a gente possa transbordar os nossos talentos e criar a prosperidade financeira que a gente merece e escolhe criar. Ótimo. Muito obrigado, Giza. Obrigada.